Olá, meus amigos, mais uma vez eu, Bruxo Malagueta, venho até vós explicar um pouco sobre bruxaria e suas fluentes. Nós estamos nos estudos sobre o Wicca e sobre os elementais. Já falei para você sobre elementais da terra, já falei para você sobre elementais do ar, agora vamos dar seguimento falando sobre os elementais da água. Pessoal, o elemento água está relacionado com o corpo emocional e de sua depuração resulta a pureza deste corpo. No plano físico, é um grande agente de limpeza e de muitos fatores necessários para contrabalançar as condições da atmosfera e da produção agrícola. Sua atividade destrutiva é demonstrada em enchentes, furacões, afogamentos nos quais parecem homens e animais. A manifestação de que este elemento, bem como todos os outros, podem ser controlados, foi demonstrado pelo Mestre, como todos conhecem, Jesus, quando ele acalmou as águas turbulentas do mar da Galileia. Os elementais das águas são as ondinas, sereias, ninfas, tritões, naides e etc. Como eu expliquei para vocês no vídeo anterior falando sobre os elementais do ar, existem infinidades de elementais. Alguns elementais são mais conhecidos, mas não é por aí que acaba a sua espécie. Existem diversos outros elementais e de diversas outras formas. Eu vou falar para vocês um pouco dos elementais mais conhecidos do elemento água. As ondinas. As ondinas vivem nos riachos, nas fontes, no orvalho das folhas, sobre as águas e nos musgos. São reconhecidas por terem o poder de retirar das águas a energia suficiente para sua luminosidade, o que permite ao homem, por muitas vezes, percebê-las em forma de um fecho de luz leve. As sereias. As sereias, quem me conhece e conhece o meu culto dentro da bruxaria, sabe que eu particularmente trabalho muito com o reino elementar da água e trabalho muito com sereias. Eu tenho um amor muito especial por essas elementais, por estes seres chamados sereias, pois são conhecidas em muitos filmes e muitas histórias, mas me transmitem uma paz muito grande. Como eu expliquei a vocês, o reino elemental trabalha na parte emocional do ser humano. Então, as sereias e os elementais da água têm um dom incrível de trazer paz, de controlar emoções, de controlar e curar depressões e coisas do tipo. Então, são elementais muito amorosos que eu gosto muito. Então, as sereias são elementais conhecidos como metade mulher e metade peixe, delicadas e sutis, com o poder de encantar e hipnotizar o homem com o seu encanto. As ninfas. As ninfas são elementais que se assemelham às ondinas, porém um pouco menores e de água doce. Apresentam-se geralmente com tons azulados e, como as ondinas maiores, emitem suas vibrações através de sua luminosidade. A diferença básica. Vamos lá, pessoal. A diferença básica entre uma e outra está, vamos dizer em outras palavras, na docilidade e na beleza, certo? Porque as ninfas, elas parecem voar levitando sobre as águas, como se fosse um balé. E as ondinas e as sereias não, elas não têm esse toque sutil, certo? É essa minha visão a respeito da diferença. Bom, pessoal, assim como os gnomos estão limitados às suas funções do elemento terra e os silfos e as fadas no elemento ar, as ondinas e os elementais da água funcionam na essência invisível e espiritual, chamada éter úmido. O éter úmido, pessoal, para vocês que não conhecem, nós temos os 5 elementos: fogo, água, terra e ar, e o éter, que simboliza o espírito. Então, quando nós falamos éter úmido, falamos do espírito da água, tá certo? A beleza parece ser uma característica comum dos espíritos da água.
Onde quer que o encontremos, representados na arte e nas esculturas, são sempre cheias de graça e simetria. Controlando o elemento água, que sempre foi um símbolo feminino, é a natural que os espíritos da água sejam com mais frequência simbolizados como fêmeas. Existem muitos grupos de ondinas, alguns habitam cataratas, onde podem ser vistas entre os vapores e em outras palavras, pessoal, para vocês entenderem um pouco melhor, entre a própria água, quando ela escorre das cachoeiras, dá para se ver as ondinas dançando levemente, tá? E assim sobre aquele vapor que sai das águas, tá? Também elas podem ser vistas nas fontes, nos orvalhos das folhas, sobre as águas e nos musgos. Outras têm o seu habitat nos pântanos, o seu habitat nos brejos. Entretanto, outras ainda vivem em claros lagos de montanha. Em geral, quase todas as ondinas se parecem com seres humanos na forma e no tamanho, embora aquelas que habitam os rios e fontes tenham proporções menores. Normalmente, elas vivem em cavernas de corais ou nos juncais às margens dos rios ou das praias. Às vezes são representadas cavalgando em golfinhos marinhos e outros peixes grandes, e parecem ter um amor especial pelas flores e plantas, as quais servem de maneira tão devotada e inteligente quanto os gnomos e as fadas. Os antigos poetas diziam que as canções das ondinas eram ouvidas no vento oeste. Também, para quem não sabe, pessoal, uma outra curiosidade: todos os elementos, água, fogo, terra e ar, possuem uma direção na roda do vento, certo? Nas bússolas, para vocês entenderem melhor. E a água, ela é regente do oeste, certo? Então, quando vocês ouvirem algo relacionado ao elemento água, vocês sempre vão ouvir falar de oeste e sempre vão ouvir falar da rainha, né? Como é conhecida, Rainha Nicasa ou Nicasa, certo? Bom, vamos lá, pessoal. Eu vou passar para vocês uma invocação às ondinas para quem tem curiosidade de fazer uma ligação com elas, de entrar em contato com as ondinas, de fazer meditação com as ondinas. Quando eu me refiro a ondinas, eu me refiro a todos os elementais da água, certo? Eu só não vou ficar citando um por um. Então eu vou passar para vocês invocação às ondinas. Também lembrando, pessoal, que invocação e evocação tem diferença. Invocação, você está chamando a energia desta entidade. E evocação, você está chamando a própria entidade até você. Vamos lá, pessoal. Invocação às ondinas. Eu vos saúdo, ondinas, que constituis a representação do elemento água. Conservai a pureza da minha alma como o elemento mais precioso da minha vida e do meu organismo. Fazei-me pleno de sua criação fecunda e dai-me sempre intuição de forma nobre e correta. Mestres das águas, eu vos saúdo fraternalmente, que assim seja, que assim se faça. Vou passar para vocês também uma oração que eu acho muito bacana, que é a oração das ondinas. Rei terrível do mar, vós que tendes as chaves das características do céu, e que encerrai as águas subterrâneas nas cavernas da terra, Rei dos dilúvios e das chuvas da primavera, a vós que abris as nascentes dos rios e das fontes, a vós que ordenais a umidade, que é como sangue da terra, a tornar-se seiva das plantas. Nós vos adoramos e vos invocamos. A nós, vossos móveis e variáveis criaturas, farei-nos grandes comoções do mar e tremeremos diante de vós. Falai vós também no murmúrio das límpidas águas e desejaremos o vosso amor. Ó imensidade na qual vão perder-se todos os rios do ser,
que sempre renasce em vós. Ó oceano das perfeições infinitas, a altura que vós mirais na profundidade, profundidade que exalais nas alturas. Lavai-nos a verdadeira vida pela inteligência e pelo amor. Lavai-nos nas águas da imortalidade pelo sacrifício, a fim de que sejamos considerados dignos de vos oferecer um dia a água, o sangue e as lágrimas